Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui rapidinho. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 43, versículo 27, que fala assim: Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, Senhor, falei. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você pegar para ler o capítulo 43, você vai ver que Deus está falando sobre o templo dele, através de visões com Ezequiel. E aqui, em específico, ele está falando do altar, que naquela época, no Antigo Testamento, se vocês pegarem para ler a Bíblia, vocês vão ver que no Antigo Testamento existiam esses sacrifícios que eram feitos de animais para Deus, em prol de algo. Você precisava de algo, pecado, essas coisas, você ia lá fazer um sacrifício para Deus, e Deus te atendia através do sacrifício que você fizesse para ele, e, enfim, era assim que funcionava no Antigo Testamento. No Novo Testamento, se você pegar para ler, você vai ver que Deus mandou Jesus para cá, e Jesus foi o sacrifício, o cordeiro que ele usou, ok? Que ele pagou o preço, Jesus pagou um preço dos nossos pecados contra o inferno e nos libertou da mão do inferno. Ou seja, a gente não precisa mais fazer sacrifícios de animais para ter algo com Deus, como era feito no Antigo Testamento. Porque Jesus já pagou esse preço. A gente não precisa mais derramar sangue para poder ter as benfeitorias de Deus. Entende? Jesus foi lá e pagou o preço de sangue na cruz do Calvário, nos comprou do inferno, né? Nos soltou, nos libertou, e hoje a gente não precisa mais fazer sacrifícios, ok? Mas existe um sacrifício que nós precisamos fazer. É o sacrifício da renúncia, ok? O que acontece? A gente já conseguiu entender que para a gente ter as coisas com Deus, para a gente ter as coisas de Deus para nossa vida, para a gente viver os planos de Deus, para a gente alcançar as promessas, para a gente alcançar os milagres, a gente já aprendeu que a gente precisa pagar um preço. A gente não precisa mais fazer sacrifícios, ok? Isso foi abolido, isso não precisa mais. A palavra de Deus não precisa mais. Porém, a gente precisa se sacrificar. Nós somos o sacrifício. A gente precisa se sacrificar para a gente vir a alcançar e vivenciar os planos de Deus. Quando você paga o preço por algo para ter de Deus, qual é esse pagamento? Qual é esse preço? Qual é esse valor? É a sua oração? É a sua renúncia? É a sua obediência? É o seu jejum? É o seu querer estar na presença de Deus? Isso é o pagar no preço. Isso são as nossas renúncias, entende? Da gente vir a desenvolver, para a gente vir mostrar a Deus, isso é o nosso sacrifício. A gente não precisa mais fazer sacrifícios de animais, porém a gente precisa se sacrificar para estar na presença de Deus. Por que eu falo sacrifício? Por que a gente precisa se sacrificar? Porque a nossa carne, ela grita pelos pecados. A nossa carne, ela grita, ela quer que a gente continue fazendo o que a gente fazia, ela quer que a gente continue nas práticas mundanas, nas práticas que favorecem a nossa vaidade. É a nossa carne, a nossa vaidade é a nossa carne. Então, a gente precisa sacrificar a nossa carne para poder estar na presença de Deus, porque a gente aprendeu que para estar na presença de Deus, a gente precisa nos purificar. A gente não consegue entrar na presença de Deus em pecado, então a gente precisa abrir mão do pecado para poder estar na presença de Deus. Porque o Deus não se mistura com o pecado, Deus não anda no pecado. Entende, gente? A gente precisa entender isso. Então, para a gente ter uma vida com Deus, para Deus fazer parte da nossa vida, a gente precisa sim fazer sacrifícios para estar na presença dele. A gente precisa sim renunciar à nossa carne e buscar a presença de Deus. Entende? Então, o que acontece? O que Deus quer que mais que a gente entenda aqui? Tá? Deus quer ter conosco a intimidade que ele tinha com Jesus. Como é que a gente sabe qual era a intimidade que Jesus tinha com Deus? A gente passa a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento. A partir dos Evangelhos, começa a escrever, começa a falar a história de Jesus. Então, começa a fazer a Bíblia
o seu livro de cabeceira. Sabe aquele livro que você lê, você pega para ler todo dia, toda noite, toda tarde, toda manhã? Você pega para ler um pouquinho do livro? Deixa um pouco esse livro que você está lendo de lado e começa a pegar a Bíblia e começa a ler. Começa a partir do Novo Testamento. Você vai começar a ler a história de Jesus. E você vai começar a entender o relacionamento que Jesus tinha com Deus. Entende? E passa a ter o mesmo relacionamento. Espelha, bota Jesus como seu mentor, ok? E começa a se espelhar no relacionamento que ele tinha com Deus. É esse relacionamento que Deus quer que a gente tenha com ele. Entende? Um relacionamento de entrega, um relacionamento de cumplicidade, um relacionamento de busca, um relacionamento de dependência, um relacionamento de obediência. Entende? É isso que Deus quer. Jesus o tempo todo estava em oração com Deus. Ele também quer que a gente ore sem cessar. Você não precisa necessariamente ficar parada num canto orando, você ora em pensamento, Deus é onisciente, Ele escuta o que você pensa, entende, gente? Então a gente precisa estar sempre em constante busca em Deus. Por quê? Porque uma vez que a gente está toda hora ali buscando a presença de Deus, a gente não dá brecha para a oposição atuar na nossa vida, entende? Quanto mais você busca a presença de Deus, menos no pecado você vai estar. Porque o Espírito Santo vai começar a mexer dentro de você. Porque você está dando abertura para Deus mexer em você, para Deus falar com você, para Deus tratar você. O que a gente precisa entender é que Deus se sustenta sozinho. Deus é poderoso. Deus rege sobre o universo. Entende? Mas a gente não se sustenta sozinho. A gente cai, nós somos falhos. Entende, gente? A gente precisa da presença de Deus. Não é Deus que precisa da gente. Deus não precisa da gente para nada. Ele se sustenta sozinho. Só que ele tem um amor incondicional por cada um de nós. Porque nós somos criações, imagens e semelhanças dele. Ele criou a gente. Entende? Então é um pai que tem amor pelo seu filho. Então nós precisamos buscar a presença dele. Nós precisamos renunciar à nossa carne. Nós precisamos sacrificar a nossa carne. Entende? E o sacrifício pode ser através de jejum, pode ser através de oração, pode ser através de você procurando a presença dele, porque você vai estar mortificando a sua carne. Entende, gente? Porque você vai deixar de fazer as coisas que você fazia antes, porque você vai começar a sentir a necessidade de estar na presença de Deus. Porque uma vez que você busca Deus, o seu espírito ele é despertado. E a nossa conexão com Deus é através do nosso espírito. Para a gente entender a Deus, o que Deus quer conosco, pra gente conseguir entendê-lo, pra gente conseguir escutá-lo, pra gente conseguir ter esse relacionamento com Deus, a gente precisa estar em espírito. O nosso espírito precisa ser despertado. E a gente só consegue conexão com Deus através do espírito se você começar a sacrificar a sua carne. Porque você vai estar deixando a sua carne em stand-by, você vai estar botando a sua carne para dormir, vamos colocar dessa forma assim para você entender, e você vai estar vivificando o seu espírito, você vai estar despertando o teu espírito. Então aí que as pessoas vão começar a conseguir escutar a presença de Deus, vão começar a escutar a voz de Deus, porque o seu espírito vai estar despertado e a sua carne vai estar adormecida. Entende? Então, seu relacionamento com Deus é importante. Então, você precisa procurar a Deus na sua intimidade. Você precisa priorizar a Deus na sua vida. Entende? Para você andar no espírito. A gente precisa entender que existe o plano espiritual. Tudo começa no plano espiritual primeiro, para depois vir se materializar nesse plano aqui. Entende? Então, começa a ver Deus fora da caixinha. Não limite Deus, não coloque Deus numa caixinha. Entende? Deus não é só isso que a religião prega. Deus não é só isso. Deus está muito além disso. Entende? Só que cabe a você querer buscar esse muito além. Cabe a você querer estar na presença de Deus. Busque a Deus na sua individualidade. Não dependa só de religião. Não dependa só da denominação que você escolheu seguir. Busque a Deus na sua intimidade, na sua individualidade. Faça leitura da palavra. Você não... Vamos lá. Uma vez eu recebi de uma pessoa, isso me atentou, então eu vou aproveitar e usar o vídeo para poder falar.
Hoje em dia, gente, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Você que é uma pessoa que não sabe ler, ou você que é uma pessoa que tem dificuldade para ler, a leitura da palavra ela é muito importante para o seu desenvolvimento com Deus. Existe hoje, se você entrar no Play Store, se eu não me engano, você consegue baixar Bíblias, tá? Bíblias, bota lá, Bíblia Sagrada, versão atualizada. Que essas Bíblias, elas são em áudio, entende? Então, ao invés de você, por exemplo, aqui a gente está lendo Ezequiel 43, 27. Ao invés de você pegar a Bíblia e abrir, como eu fiz aqui e li, como um livro, pega o aplicativo, entra lá, vai no livro lá, em Ezequiel, aí você vai aparecer o livro de Ezequiel, depois você vai apertar no capítulo que vai estar falando, e depois você aperta no versículo. E muitos desses aplicativos têm a função de áudio. Você não precisa ler, você só precisa escutar. Entende? Então hoje não tem mais desculpas para não procurar a presença de Deus, não tem mais desculpas para escutar a palavra de Deus. Cabe a você ter a iniciativa de procurar a presença dele. Só depende de você. A salvação, gente, ela é individual. Eu posso estar falando aqui de Deus a vida inteira. Isso não quer dizer que você vai estar salvo. Mas a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, vai fazer você buscar a eternidade com Ele. Só depende de você querer passar a eternidade com Deus. Entende? A minha função é lançar semente. É lançar a palavra. A sua função é absorver a semente, absorver a palavra, desenvolver ela, e a gente desenvolve através do seu relacionamento com Deus. Entende? Então só depende de você a sua salvação. Só depende de você a sua mudança de vida. Só depende de você passar a eternidade com Deus. Só depende de você. Tá bom, gente? Então não deixe de buscar a Deus no seu secreto, não deixe de buscar a Deus na sua intimidade, não deixe de ler a palavra, não deixe de escutar a palavra, ok? Busca a Deus na sua individualidade, começa a despertar o teu espírito para fora, tá? Começa a tirar eles dentro dessa casca aqui que somos nós, dessa casinha, começa a tirar ele daqui de dentro, deixa ele sair. Começa a mortificar a sua carne, deixar a sua carne um pouquinho lá adormecida e começa a trazer o seu espírito despertado para você ter mais conexão com Deus. E você vir a ter a sua vida transformada por Ele. Que uma vez que a gente desperta o nosso espírito, o nosso espírito ele começa a ansiar pela presença de Deus. Então, cada vez mais você vai estar buscando a presença dEle, você vai estar querendo ler a palavra, você vai querendo ter intimidade com Ele. Você vai começar a participar de Deus da sua vida. Entende, gente? Só depende da gente. Então, dê o primeiro passo. Dê um passo de fé. Faz um teste, tenta. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.